Iniciamos a nossa unidade 4 do curso Certificação Florestal e nessa aula a gente vai falar sobre as etapas para a certificação florestal, como que ocorre desde o início até o final, quando a empresa de fato obtém a certificação. Então a gente colocou aqui, dois produtos certificados, um pelo PFC, outro pelo FSC. Então geralmente o início da certificação ela começa na prática com o contato com a certificadora. Quem vai fazer isso será o dono, o proprietário, quem tiver o poder financeiro dentro da empresa, porque vai envolver um contrato, que será pago e um compromisso de ambas as partes. Então, por exemplo, o dono daquele empreendimento, seja plantios florestais ou nativas, ou mesmo de cadeia de custódia, uma indústria, ele vai entrar em contato com a certificadora e na qual a certificadora vai fazer um orçamento para dizer quanto que vai ficar a auditoria. Lembrando que a auditoria pode tanto validar e efetivamente entender que aquele empreendimento pode ser certificado, como a certificadora pode não, falar que não tem condições de ser certificado. Em alguns casos é feita uma pré-avaliação, que não é obrigatória, na qual a certificadora vai lá primeiro, dá uma olhada, faz algumas observações, relatório com recomendações para preparar a empresa para a avaliação completa. Mas geralmente não ocorre. Geralmente a empresa, quando ela chama a certificadora, ela já tinha contratado antes uma consultoria e essa consultoria já aponta as recomendações necessárias. Mas é possível, caso a empresa queira, fazer uma avaliação de pré-qualificação. Logicamente será um custo a mais. Então, entendendo que o normal, como a gente falou, então é a empresa, antes de chamar a certificadora, ela tem uma consultoria e essa consultoria fazer toda essa análise, prévia. Então, são dois campos de trabalho bem interessantes, que é a auditoria e a consultoria. Entendendo que está tudo ok, a empresa faz um contrato, contrata entre as partes para avaliação completa e, geralmente, antes também é feita uma consulta ampla à sociedade, a chamada pré-avaliação de campo, na qual tem as audiências públicas. Nesse momento, a empresa vai enviar convites para representantes da sociedade, da comunidade, por exemplo, o prefeitos, vereadores, advogados, médicos, diretores de escola, pastores, padres, radialistas. Então, pessoas que têm, de alguma forma, alguma influência naquela cidade próxima da unidade de manejo florestal, no caso da certificação de manejo florestal. Já a certificação de cadeia de custódia não tem essa exigência. Então é marcada uma data, nessa data é feita a avaliação de campo, no caso do manejo florestal, tanto pelo sistema FSC quanto pelo CERFLOR-PFC, são analisados os princípios, critérios e indicadores que a gente já falou na unidade passada. Na cadeia de custódia é analisada a origem da matéria-prima certificada, e todo o processo de rastreabilidade na indústria. No caso do manejo florestal, são feitas consultas com grupos de interesse, então sindicato, grupos indígenas, se tiver, é feita toda essa avaliação, e no caso da cadeia de custódia, geralmente são feitas, o auditor faz pequenas entrevistas com empregados, principalmente para saber se eles estão cientes do que é a certificadora, se eles estão cientes do interesse da empresa, da importância da certificação. Então, são feitos relatórios com o resultado da avaliação. Então, geralmente, esses relatórios o auditor faz no próprio dia. Quando a gente fala cadeia de custódia, costuma ser um dia, mas o manejo costuma ser pelo menos uma semana. Então, a cada dia o auditor vai fazendo parcialmente seu relatório. Depois ele vai para revisão para especialistas, que podem ser pessoas ligadas à certificação, podem ser técnicos, podem ser professores
que atuam na área, né, professores de universidades, e aí tem a decisão pela certificação. Caso seja aprovada, a gente tem os 3 selos aqui, né, ele é válido por 5 anos com monitoramento a cada ano. Então a empresa, né, seja cadeia de custódia, plantias florestais ou nativas, ela pode se enquadrar, né, em 2 tipos, ou ela obter uma não conformidade maior, então o que precisa ser resolvida para ser concedida a certificação é um condicionante, né, então a empresa precisa resolver aquilo, né, então fez a auditoria, encontrou os problemas. Se os problemas forem grandes, eles são chamados de não conformidades maiores. Não conformidade é aquilo que não está de acordo. Então, se for maior, se for considerado algo grave, a empresa tem que resolver rapidamente para ela destravar o processo e poder ter a certificação. Só que em alguns casos existem as não conformidades menores, que são mais simples. Então, o que a empresa faz? Ela faz um plano de ação, dizendo como que ela vai resolver aquilo, e ela vai ter o prazo de 1 ano até o próximo monitoramento, né? Então deve ser resolvida até o próximo monitoramento. A concessão da certificação não está relacionada à sua imediata resolução. Então é dado um prazo para que a empresa resolva essa não conformidade menor, então ela pode ter a certificação, né, mas com o dever de casa de fazer o plano de ação e para que 1 ano depois, ou o tempo que for para voltar ao monitoramento, ela apresentar a resolução daquele problema, ok? Bom, então essas são as etapas da certificação, né, tanto para o manejo florestal quanto para a cadeia de custódia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui no Instagram ou no nosso site, e convidar vocês a conhecer os nossos canais e se inscrever neles, porque periodicamente a gente está colocando vídeos novos. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.